Olá pessoal, então vamos continuar aí, vamos para a questão de número 14. Dentre as características qualitativas da informação contábil financeira útil, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, aquela que ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar, bem como significa que diferentes observadores cônscios e independentes pode chegar a um consenso, embora não chegue necessariamente a um completo acordo quanto ao retrato da realidade econômica em particular, ser uma representação fidedigna, é o qual, né? Representador, aqui tem aqui, ó, diferentes observadores, cônscios e independentes, pode chegar a um consenso, embora não chegue necessariamente a um pleno acordo. Isso aqui nós temos a característica da verificabilidade, portanto, alternativa correta, letra A. Vamos aí para o próximo. Questão 15 aí, pessoal. O Comitê de Pronunciamento Contábil CPC 00 versa sobre a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. Tais relatório contábil financeiro representa o fenômeno econômico em palavras e número. Representação fidedigna, né? Para ser útil, a informação contábil não tem só que representar um fenômeno relevante, mas também tem que representar com o quê? Com fidedignidade o que se propõe. Beleza. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos. Quais são? A informação tem que ser completa, ter todas as informações, neutra e livre de erros. Completa, neutra e livre de erros, portanto, alternativa correta, letra D de dado. Questão 16. De acordo com a estrutura conceitual básica da contabilidade e os preceitos da característica qualitativa, se a informação contábil financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for o quê? É melhorada se ela for, né, aquelas 4 características, se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensiva. Essas são as características de melhoria. Então, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Portanto, alternativa correta, letra C. Próxima questão, questão 17, que é no concurso de auditor fiscal aí da Receita. Entre as características qualitativas de melhoria, a comparabilidade está entre os que os analistas de demonstrações mais buscam. Desta forma, pode-se definir pela estrutura conceitual que comparabilidade é a característica que permite o quê? Identificar e compreender as similaridades e as diferenças entre os itens. É a única que precisa de 2 itens, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir com o quê? Com a consistência. Então, permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridade dos itens e diferença entre eles nas demonstrações contábeis. Portanto, alternativa correta, letra A. Utiliza os mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período para outro, considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto para um único período entre as entidades, isso é consistência. Considera a uniformidade de aplicação e norma não tem nada a ver. Garante que os usuários diferentes concluam de forma completa e igual quanto à condição completa. Ele misturou isso aqui, verificabilidade também não é isso, né? Estabelece procedimentos para padronização, também não é isso. Portanto, comparabilidade permite que os usuários identifiquem e compreendam a similaridade e diferença entre os itens. Letra A. 18. O pronunciamento conceitual básico R1, quer dizer que ele já foi revisado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, apresenta no capítulo 3, item Q7, a seguinte afirmativa. A informação contábil financeira é capaz de fazer a diferença nas decisões se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Pode-se afirmar que uma informação tem valor preditivo se o valor apresentado. Lembra, ter valor preditivo não quer dizer que é uma predição, não quer dizer que é uma estimativa, não quer dizer que é uma projeção, é que permite ao quê, pessoal? Ao usuário predizer os resultados futuros da entidade. Ah, corresponde a uma predição, a projeção, a estimativa? Não. Permitir o quê? Aos usuários fazer suas predições, permite aos usuários, ou seja, na ótica dos usuários, eles predizer os resultados futuros da empresa, portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Questão
19. No que se refere à qualidade da informação contábil oferecida à sociedade por meio dos demonstrativos financeiros gerais, pode-se afirmar: as informações neutras não são capazes de fornecer suporte às decisões dos usuários. Falso. Informações neutras dão sim confiabilidade, né? Ou seja, elas são informações úteis. Os valores preditivos e confirmatórios das informações financeiras não estão interrelacionados. Falso, eles estão interrelacionados. Uma informação é relevante se sua omissão ou divulgação distorcida não influenciar nas decisões do usuário. Não. Informação relevante é aquela capaz de fazer a diferença. Ele quis confundir com materialidade, que é aquela que sua omissão ou divulgação poderia influenciar. Então ele misturou tudo aí, né? Portanto, errado. A representação fiel não representa, né? Não precisa em todos os aspectos, né? Isso é verdadeiro. A representação fidedigna não significa uma representação precisa, sendo essa perfeição é quase impossível de ser alcançada, né? Portanto, aí nós temos a alternativa correta. Uma representação fiel de um evento irrelevante e uma representação infiel de um fenômeno relevante são adequadas a auxiliar os usuários a tomar boas decisões. Não, se ela for, né, representação fiel e irrelevante, ela não é útil. E infiel, ela também não vai ser útil, né? Então não vai ajudar em nada aí. Portanto, errado. Questão 19, gabarito correto, alternativa D de dado. Questão 20. A informação é vital para um mercado mais eficiente e para a redução do custo do capital para a economia como um todo. Mas o custo está sempre presente na geração da informação. Toda informação tem um custo, mas a gente tem essa restrição no custo da geração, né? Assim, não é possível a geração de toda a informação considerada relevante para o usuário. Esse aspecto extraído da NBC, estrutura conceitual, está intimamente relacionado ao quê? O que é isso? É a restrição do custo, né? Relação custo-benefício. Aos benefícios, não. Correta mensuração, não. Observância, performance, não. A relação custo-benefício aí da geração da informação. Portanto, alternativa correta, letra C. Questão 21. Para que a informação represente com propriedade as transações e outros eventos que ela se propõe a representar, é necessário que essas transações e eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua substância ou realidade econômica. Identifique nas alternativas abaixo qual a característica das demonstrações que faz referente ao trecho acima. É o quê? É que a essência deve prevalecer sobre a forma. Eu falei que hoje esse é o princípio basilar de toda norma contábil, é isso aí. Não está lá como princípio de contabilidade, mas eu diria que esse é o principal princípio hoje que nós temos. Certo? Alternativa correta, letra E. Questão 22. Aponte abaixo a opção que contém uma assertiva incorreta. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resulte futuro benefício econômico. Verdadeiro. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefício econômico para a entidade. É uma obrigação presente, derivada de eventos já ocorridos, perfeito, cuja liquidação se espera que resulte em saída capaz de gerar benefício. Verdadeiro. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus resultados. Falso. Né? É o interesse residual dos ativos depois de deduzido todos os passivos. Portanto, ele pede para você assinalar a falsa, alternativa falsa, letra C. D. Muitos ativos têm uma substância física. Verdadeiro. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo, portanto, verdadeiro. Muitos ativos estão ligados a direitos legais, inclusive a direito de propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, entretanto, o direito de propriedade não é essencial. Perfeito, você não precisa ter propriedade. Desde que você tenha os benefícios, riscos e os controles, você vai ser registrado na sua contabilidade mesmo que você não tenha propriedade. Questão 23. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, o passivo e o PL. Com relação à afirmativa apresentada, assinale a alternativa correta. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que flua um benefício econômico para a entidade. Isso é o quê? Verdadeiro. Patrimônio líquido é uma obrigação presente, não. Isso é passivo que é obrigação presente, né? Passivo é interesse residual, não. Passivo é interesse residual é UPL.
Ativo é a entrada ou aumento de recursos que resulta em aumento do PL. Isso não é ativo, isso é o quê? Receita. Passivo é redução de recursos. Não, isso é despesa. Portanto, a alternativa correta da questão 23 é a alternativa A. Questão 24. O balanço patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial de uma empresa em uma determinada data, representando, portanto, uma posição estática. É o único demonstrativo que é estático, né? No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registre e agrupadas de modo, né, a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Nesse sentido, o ativo compreende os recursos controlados pela entidade do qual se espera o quê? Benefício econômico, né? Portanto, aqui nós temos a definição correta do ativo. Agrupa os bens e o ativo da empresa dos sócios. Tem nada a ver ativo da empresa dos sócios, não é? Representa a contrapartida das receitas geradas pela empresa, né? A receita gerada pela empresa, ela pode ter um aumento de ativo ou uma diminuição de passivo. Falso. Compreende os recursos, né, controlados por entidade e pelo sócio. Não. Representa a diferença entre passivo e PL. Também não. Portanto, a definição de ativos, recursos controlados, do quais se espera benefício econômico futuro. Alternativa correta, letra A. Questão 25. Analise as alternativas abaixo em relação a ativo e passivo e assinale a alternativa que não está correta. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo ou passivo, deve-se atentar para a sua essência e realidade econômica e não apenas sua forma legal. Isso é o que? Isso é verdadeiro, né? Definição, a gente tem que ver a realidade econômica e não sua forma legal. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resulte futuro benefício econômico para a entidade. Verdadeiro. Passivo é uma obrigação presente da entidade. Obrigação presente, derivada de eventos já ocorridos. Verdade. Cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefício econômico. Verdade. As definições de ativo e passivo identificam os seus aspectos essenciais, bem como especifica os critérios que precisa ser atendido para que possa ser reconhecido. Não. Isso não está na definição, isso depois vem nos critérios de quê? De reconhecimento do ativo, provável que o benefício flua para a entidade e o custo ou valor consiga ser mensurado com segurança. Isso é critério de reconhecimento. Portanto, falso, ele pede para você assinalar a falsa e a alternativa falsa vai ser letra D de dado. Substância física não é essencial à existência de um ativo, né? Substância física não é essencial à existência de um ativo, portanto, isso é o quê? Isso é verdadeiro que a gente tem os ativos intangíveis, mas ele quer a falsa é D de dado. Questão 26. Segundo as normas brasileiras de contabilidade, CPC 00, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, um ativo é reconhecido no balanço patrimonial. Reconhecido. Quando? Adquirido ou mesmo que já tenha o direito de reconhecê-lo em bases confiáveis e desde que possa ser, ou seja, calculável, né? Não, tem que ser provável que gere benefício e o custo ou valor consiga ser mensurado com segurança, né? Quando o desembolso tiver sido ocorrido ou comprometido do que seja improvável a geração, não. Pessoal, se um ativo não gerar benefício, só gerar benefício naquele ano corrente, a gente vai jogar como despesa. Um ativo você espera que ele gere benefício em vários exercícios, certo? Então, se eu comprar, por exemplo, alguma coisa que só vai funcionar um ano, vai ser despesa. For provável que uma entrada de recurso envolvendo benefícios ou sacrifício econômico seja exigida em liquidação de obrigação, liquidar a obrigação, isso é passivo. Resulta no aumento que possa ser determinado em bases confiáveis do benefício econômico proveniente do aumento da receita ou diminuição da obrigação. Aumento de receita tem nada a ver com ativo. For provável que o benefício econômico dele proveniente fluirão para a entidade, ativo flui para a entidade, e o seu custo ou valor puder ser mensurado em bases confiáveis. Portanto, alternativa correta, letra E. Perfeito, né? Questão 27. As afirmações de que os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalente em caixa que teriam de ser pagos se esses ativos fossem adquiridos na data do balanço. Então, ali a definição de que? De custo corrente. Ativo pago na data do balanço. Liquidar passivo na data do balanço. Portanto, definição de custo corrente. Alternativa correta, letra A. Porque se fosse valor realizável, seria o quê? O valor de venda de um ativo de forma ordenada.
né? Valor justo, o valor pelo qual o ativo pode ser trocado, o passivo negociado, né? É uma transação sem favorecimentos. O valor presente é o único que é descontado. Custo histórico do ativo é o valor pago para adquirir o ativo na época da aquisição. Então, portanto, tudo errado aí. 28. Segundo o pronunciamento técnico contábil CPC 00 revisado, a mensuração dos elementos das demonstrações contábeis é o processo que consiste em mensurar e você fazer o quê? É você dar valor para os elementos, expressão monetária, para os elementos do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Avaliar os montantes pagos em caixa, equivalente caixa, ou pelo valor justo para adquirir na data, né? Tem nada, né? Com esse conceito de variação lá do custo histórico. Né? Ele quer saber o processo de mensuração. Determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço e na DRE. Determinar os montantes monetários, valor, por meio dos quais os elementos da demonstração devem ser reconhecidos e apresentados. Portanto, isso que é mensuração, letra B de bola. Avaliar o montante dos recursos em troca de obrigação não tem nada a ver. Determinar o montante de liquidação, determinar se são mantidos também não tem nada a ver. Então, mensuração, determinar o valor monetário que os elementos vão estar nas demonstrações. Questão 29. Assinale as afirmações apresentadas a seguir, classificando-as como verdadeiro, V ou falsa. O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalente de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser produtivo quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade. Isto posto, os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, um ativo pode ser, aí está lá, na norma, CPC, usado isoladamente, a gente leu isso, usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos, na produção de bens ou na prestação de serviço, verdadeiro. Trocado por outros ativos, ou se não tinha uma transferência de ativo é liquidação de passivo, trocado por outros ativos é gerar benefício para ativo. Usado para liquidar passivo, verdadeiro, é uma maneira de gerar. E distribuído aos proprietários da entidade, verdadeiro. Portanto, tudo verdadeiro, todos os 4 itens aqui verdadeiro, portanto, a alternativa correta é letra E. Beleza, né? Próxima questão, questão de número, né? Questão de número 30, que é na mesma base daquela outra, né? Essa questão de número 30, que é com aqueles conceitos que nós temos lá de liquidar, gerar ativo e liquidar passivo, né? Portanto, vamos para a próxima questão. E aí o que é que acontece, pessoal? A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica a utilização pela entidade de recursos incorporados de benefício econômico a fim de satisfazer a demanda da outra parte. A liquidação de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo, por meio de... Então aí a gente quer as maneiras de você liquidar a obrigação, né? Aí vem, primeiro, conversão da obrigação em item do patrimônio. Converter a obrigação em item do patrimônio, conversão de dívida em quê? Em capital. Isso é uma maneira de você liquidar? É, verdadeiro. Transferência de outros ativos. É você transferir, por exemplo, mercadorias para liquidar o quê? Um adiantamento de clientes. Verdadeiro. Prestação de serviço. Verdadeiro. Substituição da obrigação por outra. Verdadeiro. Pagamento em caixa. Verdadeiro. Então, são todas as situações aí, são formas de você liquidar a obrigação. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, na questão 29, todas são verdadeiras, é justamente o que está lá no pronunciamento. E na questão 30, todas são verdadeiras, para você fixar aí esse negócio. Beleza, pessoal? Então, com essas 30 questões aí, nós terminamos nossa primeira aula de pronunciamento, CPC 00. Já viu que o negócio vai ser nessa batida e a gente vai resolver muitas questões de todos os pronunciamentos para que você não erre em nada dessa zorra de CPC. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí e até a próxima aula.